1 Samuel, capítulo 6. E esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram: que faremos da arca do Senhor? Declarai-nos como a devemos tornar a enviar a seu lugar. E eles disseram: se enviais a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas lhe pagareis a expiação, e então sereis sãos, e conhecereis por que não se afastou de vós sua mão. E eles disseram: e que será a expiação que lhe pagaremos? E eles responderam: conforme o número dos príncipes dos filisteus, 5 chagas de ouro, e 5 ratos de ouro, porque a mesma praga que todos têm, tem também vossos príncipes. Fareis, pois, as formas de vossas chagas, e as formas de vossos ratos que destroem a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez aliviará sua mão de sobre vós, e de sobre vossos deuses, e de sobre vossa terra. Mas por que endureceis vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram seu coração? Depois que os houve assim tratado, não os deixaram que se fossem, e se foram. Fazei, pois, agora um carro novo, e tomai logo 2 vacas que criem, as quais não haja sido posto jugo, e preparai as vacas ao carro, e fazei voltar de detrás delas seus bezerros à casa. Tomareis logo a arca do Senhor, e a poreis sobre o carro, e ponde em uma caixa ao lado delas joias de ouro que lhe pagais em expiação, e a deixareis que se vá. E olhai, se sobe pelo caminho de seu termo a Bet-Semes, ele nos fez este mal tão grande, e se não, teremos certeza de que não foi sua mão que nos feriu, mas nos foi coincidência. E aqueles homens o fizeram assim, pois tomando 2 vacas que criavam, prepararam-nas ao carro, e encerraram em casa seus bezerros. Logo puseram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os ratos de ouro e com as formas de suas chagas. E as vacas se encaminharam pelo caminho de Bet-Semes, e iam por um mesmo caminho andando e bramando, sem desviar-se nem à direita nem à esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E os de Bet-Semes ceifavam o trigo no vale, e levantando seus olhos viram a arca, e alegraram-se quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué Bet-Semita, e parou ali porque ali havia uma grande pedra, e eles cortaram a madeira do carro, e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. E os levitas baixaram a arca do Senhor, e a caixa que estava junto a ela, na qual estavam as joias de ouro, e puseram-nas sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes sacrificaram holocaustos e mataram vítimas ao Senhor naquele dia. O qual vendo os 5 príncipes dos filisteus, voltaram a Ecrom o mesmo dia. Estas, pois, são as chagas de ouro que pagaram os filisteus ao Senhor em expiação, por Asdod uma, por Gaza uma, por Asquelon uma, por Gate uma, por Ecrom uma, e ratos de ouro conforme ao número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias sem muro, e até a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que está no campo de Josué, Bet-Semita, até hoje. Então feriu Deus aos de Bet-Semes, porque haviam olhado no arca do Senhor, feriu no povo 50.070 homens. E o povo pôs luto, porque o Senhor lhe havia ferido de tão grande praga. E disseram os de Bet-Semes: quem poderá estar diante do Senhor o Deus Santo? E a quem subirá desde nós? E enviaram mensageiros aos de Curiate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e levai-a a vós.